A vida de Jesus foi uma vida repleta de milagres. E na cruz, o que nós podemos tirar de lições com ela? Jesus, em toda a sua vida, ele representou muitos milagres. Antes mesmo de ele vir à Terra, ele se encarna. Olha que milagre! O próprio Deus se tornando homem, se reduzindo à forma mais humilde e simples de homem para cumprir um belíssimo propósito. Não somente isso, mas no seu nascimento nós também vemos o seu milagre, onde que uma solteira, uma mulher que havia o compromisso de noivado, virgem, dá luz a um filho. E a vida de Jesus, não somente no seu nascimento, mas no ventre, onde que Jesus e seu primo, precursor do Evangelho, João Batista, ambos em ventres, um de Maria, outro de Isabel, duas primas que se cumprimentam, mas o Espírito Santo mostra que se faz presente naquela amizade. E eu vou vendo, então, no decorrer de toda a Bíblia, que Jesus ele representa uma vida de milagre. A sua adolescência é um conhecimento extraordinário. Num convite de casamento, Jesus ele realiza milagres. O seu ministério era repleto de multiplicações de pães, de curas de cegos, coxos, mudos, surdos, até mesmo mortos tornavam-se a viver. Mas segundo as Escrituras, diz a Bíblia que um dia Jesus ele foi crucificado. E na série da cruz que nós estamos agora relatando, nós tiramos várias lições. Enfim, a vida de Jesus toda foi representada em forma de milagres. Mas na crucificação, será que porventura não aconteceu nada de sobrenatural? E eu quero te falar que a palavra do Senhor vai me mostrar pelo menos 7 vezes milagres que aconteceram de forma extraordinária. E essas lições elas são importantes para mim e para você, ouvinte. Eu tenho certeza que o que aconteceu na cruz, ela reflete aquilo que o homem precisa praticar e colocar como uma verdade. O primeiro milagre que aparece na Bíblia, na cruz, foi o milagre da treva sobre a terra. A Bíblia vai dizer que de meio-dia até as 3 horas da tarde houveram trevas sobre a terra. Interessante que se eu for perguntar para você qual é o horário que o sol tem mais vigor, e você vai me responder que seria meio-dia, e segundo a Escritura, na hora que o sol deveria ter mais vigor é a hora que a terra tem trevas. E muitas vezes a trevas é simbolizada também como medo. O que esse tipo de milagre tem a dizer para nós? Esse tipo de milagre nos diz que sem Jesus existe medo e existe trevas. Enquanto o sangue do Senhor Jesus era derramado ali naquele madeiro, enquanto o Senhor Jesus iria fazendo aquele sacrifício vicário, nós vemos que a luz do mundo simbolicamente teria ali saindo-se do mundo. Medo, trevas dominam. E Jesus diz em João 8,32 que ele é a luz do mundo. E a luz ela é mais importante do que o próprio sol. Porque se você for analisar o que está escrito no livro de Gênesis, primeiro Deus cria a luz. Deus diz, haja luz. Para depois, no 4º dia, Deus criar o sol. Para mostrar que o sol é apenas uma criação do Deus Todo-Poderoso. Sem Jesus existe medo, sem Jesus existe trevas. É na cruz, através do sangue do Senhor Jesus, que nós entendemos que nós precisamos do Senhor Jesus para iluminar os nossos caminhos. O sacrifício na hora certa. Aqui o Senhor Jesus está mostrando o seu poder sobre a morte e sobre a vida. Não foi Jesus martirizado, mas ele escolheu, ele optou se entregar. Interessante que os sacerdotes naquela época, para oferecer o sacrifício, tinham que se realizar na hora certa. E a Bíblia diz que foi na hora 9ª, a hora que o Senhor Jesus deseja também cumprir ali o que estava escrito em Salmo 141, versículo 2, Salmo 22, versículo 1. Ele faz a função vicária sobre nós e, além do mais, ele como sacerdote se entrega como sacrifício.
Aqui eu vejo, inclusive, se você que está ouvindo essa mensagem precisa que o autor da vida tome decisões sobre a vida que você tem ou de alguém como intercessor, ele tem o poder, e é na cruz que ele mostra também o seu poder, o seu domínio sobre a morte e sobre a vida. Ele tem essa autoridade, ele tem esse poder de inclusive entregar a sua vida na hora certa. O terceiro milagre que é relatado nas Escrituras é o Tetelestai. Aqui o Senhor Jesus, ele apresenta algo que era comum naquela cultura, tanto para os gregos, quanto para os romanos, quanto para os judeus. E ele expressa na cruz o milagre sobre a humanidade que ele diz que é o Tetelestai. Inclusive foi falado neste canal sobre as 7 frases de Jesus na cruz. E se você não ouviu, eu vou deixar aqui disponível no card acima para que você possa estar também sendo alimentado por esse tipo de mensagem. Bem, Jesus diz Tetelestai. E esta expressão, naquela cultura, existia pelo menos 3 verdades. Uma, quando um pai dava uma ordem para o filho cumpria aquela missão. Quando o filho retornava para o pai, ele dizia para o pai, Pai, Tetelestai, a missão foi cumprida, está consumado. Segundo tipo de verdade, e aquela época também representava como uma cultura, era quando você iria fazer uma aquisição imobiliária. E quando você ia numa loja de imobiliária, ia ali com um corretor, fazia a compra daquele imóvel e devido à sua posse agora, uma aquisição, o direito que você conquistava, um carimbo era colocado numa nota indicando a inscrição Tetelestai, que também quer dizer consumado a compra. Agora é seu por direito. E a terceira verdade que eu vejo é quando alguém tinha uma dívida e quando ia se pagar aquela dívida, também era assinado com o carimbo a inscrição Tetelestai, que dizia está pago, está consumado. Quando o Senhor Jesus, naquele leito, naquele madeiro, ele diz Tetelestai, está consumado, eu vejo 3 verdades para nós. O milagre da aquisição por direito, Jesus nos compra com seu sangue. Eu vejo o milagre do cumprimento da missão, que ninguém na humanidade foi digno ou seria digno. E eu também vejo que ele pagou na cruz todos os nossos pecados, todas as nossas dívidas, ele levou sobre si e ele cumpre. E nós temos hoje a remissão devido a esta graça, essa misericórdia do Senhor Jesus. Que bênção de milagre! O quarto tipo de milagre que eu vejo na cruz do Calvário é quando o véu se rasga. Mas que véu é esse? Não era um véu comum. Primeiro, sua posição, sua localização ficava no templo, para separar o lugar santíssimo, ou lugar santo dos santos, do lugar santo. E esse véu não era simplesmente um pano fino, mas necessitaria de pelo menos 300 homens para manusear esse tipo de véu. Sua espessura? 10 centímetros de profundidade. A sua largura e profundidade eram 9 e 18 metros. E eu vejo que este véu tinha algo ainda para nos ensinar. Porque se você for parar para pensar, este véu aqui, ele simbolizava a separação do homem e Deus. Porque até então, o que sobressaía era a lei. E quando o Senhor Jesus consome todos os nossos pecados naquela cruz, ele paga, agora ele é digno, o véu se rasga. Interessante que, de que forma? De cima para baixo, dizendo que partiu de Deus agora a reconciliação com a humanidade. Não foi de baixo para cima, não foi o homem do homem para com Deus, mas foi devido ao milagre de Deus para com o homem. Jesus ali, ele nos restaura. Agora nós não estamos mais sujeitos à lei, mas estamos sujeitos à graça. A salvação hoje não é pelo que eu e você fazemos, mas é um favor imerecido.
Agora o Senhor Jesus nos reaproxima novamente de Deus e hoje nós temos a paz de Deus e a paz com Deus devido a este milagre. O véu agora é rasgado, de cima para baixo, porque Deus é o autor desta reconciliação. E em duas partes, para me mostrar e para te mostrar a antiga e a nova aliança. Houve agora separação e somos hoje advogados pelo próprio Senhor Jesus. O quinto tipo de milagre na cruz, a Bíblia vai dizer que houve um terremoto. Isso tudo aqui mostra com todos o milagre ocular. Mexer com a estrutura de um planeta, mexer com talvez placas tectônicas, isso aqui somente Deus pode fazer. E no sacrifício de Jesus na cruz, ele mostra também que ele tem um poder sobre todo o ecossistema. Aqui o Senhor Jesus está dizendo que é na cruz também que ele mostra todo o seu poder e toda a sua autoridade sobre o mundo que ele criou. O sexto milagre na cruz do Calvário é o milagre da ressurreição dos santos. Esse sexto milagre ele é interessante, porque se fosse apenas um homem aparecendo a muitos poderiam dizer, não, coincidiu, você talvez não morreu, você estava apenas em coma, mas a Bíblia vai dizer que eram muitos. Interessante que o sepulcro se abre, já é o milagre 1. E muitos que estavam mortos voltam a viver, seria um outro tipo de milagre. Para mostrar que no sexto tipo de milagres, e eles ainda estavam sobre trevas, me tiram uma lição e também o Espírito Santo fala com você. Que por mais que há trevas, é na cruz do Calvário que o Senhor Jesus nos dá vida. Eu não sei quais são as pedras que têm atrapalhado a sua vida, mas elas se abrem devido ao sacrifício de Jesus. Eu não sei qual área da sua vida que você pensa que não tem mais jeito, você pode até pensar que não tem mais solução e está morto, mas é na cruz do Calvário, é através do sangue do Senhor Jesus, é através desse sacrifício vicário que a vida vem à tona. Esse sexto milagre, ele vai mostrar para nós que quando estamos em Cristo, os justos, os santos, sempre têm uma esperança naquele que nos amou. O sétimo milagre que eu vejo na Escritura é a conversão do centurião. E por que eu falo que é um milagre? Porque para mim, segundo a própria Bíblia, a salvação nos é garantida devido à ação do Espírito Santo. É Ele que nos convence do pecado, nos convence da justiça e nos convence do juízo. Interessante que, em certa feita, o Senhor Jesus pergunta aos discípulos: o que dizem os homens que eu sou? Pedro responde: uns dizem que o Senhor é o profeta, uns dizem que o Senhor é Elias. E Jesus pergunta: e vocês? Quem dizem que eu sou? Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A resposta de Jesus foi: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque quem te revelaste isto não foi nem carne nem sangue. É interessante, porque a palavra do Senhor vai mostrar que o Espírito Santo estava sobre reis, sobre profetas, sobre juízes, sobre sacerdotes, sobre sumo sacerdote, mas em nenhum momento você vai encontrar até esta graça tão misericórdia do Senhor, pessoas simples, mulheres, escravos, sendo habitados pelo Espírito Santo. Mas havia uma promessa de Joel 2, que o Espírito de Deus ainda desceria sobre todo tipo de carne, tanto qualquer tipo de idade, tanto qualquer tipo de sexo, quanto qualquer tipo de instrução ou até mesmo posição social. A promessa é que o Espírito Santo do Senhor viria a todos. Mas é na cruz do Calvário, depois do Senhor ter cumprido todas as profecias que falavam sobre ele, um centurião então reconhece dizendo:
verdadeiramente este era o Filho de Deus. Então, se aquele homem confessa isso com sua própria boca, e com base no que o próprio Senhor Jesus vai dizer a Pedro, que não é carne nem sangue que revelaste isto, mas é o Espírito Santo de Deus, eu vejo um magnífico milagre. O primeiro a se reconciliar a Jesus foi um militar romano, um centurião, para cumprir a promessa de Joel, para cumprir a tão magnífica obra da salvação. E eu e você hoje ainda temos essa dádiva de vivenciarmos este milagre da salvação. Nós podemos hoje nos reconciliarmos, podemos ser instruídos pelo próprio Espírito Santo de Deus. Hoje ele nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e sobre estas instruções é que nós chegamos à salvação por meio de Jesus. Na cruz, então, vemos esses 7 milagres. É na cruz, através do sangue do Senhor Jesus sendo derramado, que eu percebo que a treva pode vir. A luz sai da terra. Mas é através da cruz que eu vejo a autoridade do Senhor Jesus sobre a morte e sobre a vida. E ele entrega-se na hora certa como sacerdote e como o cordeiro que vem ao mundo para tirar o pecado do mundo. É através da cruz que eu vejo o cumprimento do Senhor Jesus em dizer que está tudo consumado devido à sua graça. Mas é também na cruz que eu vejo o véu sendo rasgado e ele nos reconciliando. E hoje nós temos novamente esta dádiva de estar na presença de Deus. É através da cruz que eu vejo a terra sendo abalada. Eu vejo a morte voltando à vida. E o maior milagre de todos. E é na cruz, e é pela cruz que eu vejo a salvação através de Jesus. Esta história, ela deve mexer conosco. Porque enquanto muitos pensam que tudo findou, talvez não há solução, o Salvador está sendo morto de uma forma tão injusta. Mas o que Jesus tem para mostrar para mim é que mesmo na cruz e através da cruz que ele quer mudar a minha e a sua história. Tem trevas, tem terremotos, tem dificuldades, tem morte. Eu não sei qual é a situação, mas é na cruz que a luz novamente traz à tona a vida. É através da cruz que o que era morto vem a viver. É através da cruz que nós hoje somos impelidos pelo Espírito Santo a viver uma vida em santidade para nós sermos salvos no grande dia. E o meu convite é que você venha viver uma vida pela cruz de Cristo. Eu sou o pastor Leandro Almeida. E se você é novo por aqui, eu peço que você se inscreva neste canal. Ative o sino para receber notificações de quando outros vídeos forem colocados nessa plataforma. E deixe o seu like para que o YouTube entenda a relevância desse tipo de conteúdo. Se tiver algum tipo de assunto que você gostaria que fosse abordado, ou até mesmo algum tipo de dúvida nesta mensagem de hoje, ou até mesmo das outras séries ou outras mensagens que nós colocamos nessa plataforma, deixe no comentário. Estaremos lendo com todo carinho e estaremos buscando formas de estabelecer a resposta aqui através dessa plataforma. Que a bênção de Deus esteja sobre você, que a paz do Senhor e a paz com o Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, sobre o seu lar. Em nome do Senhor Jesus, e até o próximo vídeo, querendo Deus.